Milionário menosprezou o garçonete por ser pobre. Saia daqui antes que sua pobreza me contamine. 5 anos depois, ele ficou paralisado ao encontrá-la em um restaurante de luxo. O Recanto do Lago era o tipo de restaurante onde apenas os mais ricos conseguiam entrar. O hall de entrada era decorado com lustres de cristal. O chão de mármore branco reluzia impecável. E as mesas eram dispostas estrategicamente para dar privacidade à clientela milionária. A música ambiente era sempre refinada. Um jazz suave, um violino clássico. Qualquer coisa que combinasse com o tilintar de taças de champanhe e conversas em tom baixo e elegante, o perfume amadeirado no ar, misturado ao aroma sofisticado dos pratos preparados por chefes renomados, completava o cenário luxuoso. Era o lugar favorito de João Pedro Martins. Ele jantava ali pelo menos 3 vezes por semana, não porque gostasse da comida, mas porque gostava de se sentir superior. Naquele restaurante, era tratado como realeza. Garçons apressavam-se para atendê-lo. O gerente fazia questão de cumprimentá-lo pessoalmente, e os outros clientes o olhavam com respeito, sabendo que estavam diante de um dos empresários mais influentes do setor imobiliário. Naquela noite, João Pedro usava um terno de corte perfeito, com abotoaduras de ouro e um Rolex que reluzia sob as luzes elegantes do restaurante. Seus cabelos bem penteados e a postura altiva reforçavam o ar de autoridade que ele fazia questão de manter. Estava acompanhado de 3 investidores estrangeiros, fechando um acordo milionário. O jantar transcorria em meio a risadas calculadas, enquanto os pratos requintados chegavam um a um. No outro extremo do restaurante, Priscila terminava de organizar uma bandeja. Era sua 3ª noite seguida trabalhando dobrado. Seus pés doíam dentro dos sapatos apertados, mas ela não se permitia demonstrar cansaço. Sabia que precisava desse emprego. O salário era essencial para pagar o tratamento de sua mãe e ajudar o irmão mais novo com os estudos. Engolia sapos diariamente, sorria mesmo quando não queria, e mantinha a cabeça baixa. Porque sabia que qualquer deslize poderia custar seu sustento, respirou fundo antes de caminhar até a mesa de João Pedro, carregando uma bandeja com as sobremesas finamente preparadas. Sabia quem ele era. Todos ali sabiam. Com licença, senhores. Aqui está a sobremesa. Creme brûlée de baunilha com raspas de laranja e calda de frutas vermelhas, anunciou. Com voz calma e profissional, João Pedro ergueu os olhos para ela e torceu o nariz imediatamente. Seu semblante, que antes era relaxado, fechou-se em uma expressão de puro desagrado. O cheiro de Priscila o incomodou. Não era um aroma forte ou ruim, apenas a mistura do perfume barato e do leve suor de um longo turno de trabalho. "Mas o que é isso?" murmurou, afastando-se da mesa como se tivesse acabado de sentir algo repulsivo. Os investidores pararam de falar. As taças foram deixadas de lado. Todos olharam para ele, sem entender. João Pedro passou a mão no nariz e suspirou com irritação, olhando diretamente para Priscila. "Como um restaurante desse nível permite que alguém assim trabalhe aqui?" A frase ficou pendurada no ar por um momento. Priscila congelou. Suas mãos apertaram a bandeja com força. Sabia que era com ela. "Me desculpe, senhor", disse com um fio de voz, mesmo sem saber pelo que exatamente estava se desculpando. Mas João Pedro não queria desculpas. Ele olhou para os investidores e riu, como se estivesse contando uma piada. "Vocês me perdoem, senhores, mas esse é o problema quando um restaurante tenta ser inclusivo demais. A boa vontade até que é admirável, mas a pobreza tem cheiro." Os homens à mesa soltaram uma risada abafada. Um deles olhou para Priscila, avaliando-a com um olhar condescendente, como se confirmasse a afirmação do empresário. Foi como um golpe no estômago. Priscila sentiu o calor subir pelo rosto. Seu coração batia acelerado, não de raiva, mas de vergonha. Queria desaparecer dali. Queria que o chão a engolisse. Sentiu os olhares de outros clientes ao redor. Os garçons desviavam os olhos, fingindo que não tinham ouvido nada. "Para a cozinha, agora", ordenou o gerente, que assistia à cena de longe. Ela obedeceu, sem levantar a cabeça. Andou como se fosse uma prisioneira sendo levada ao corredor da morte. Mas não foi apenas um castigo momentâneo. Meia hora depois, o gerente a chamou ao escritório e anunciou, sem rodeios: "Você está demitida." Priscila sentiu como se tivesse levado um tapa no rosto. "O que, senhor?
João Pedro é um dos nossos melhores clientes. O que aconteceu hoje foi inaceitável. Pegue suas coisas e vá embora. E foi assim que, em questão de minutos, ela perdeu tudo. Priscila voltou para casa naquela noite em silêncio. A mãe dormia no sofá, o rosto cansado pela doença. Seu irmão mais novo, André, estudava na mesa, rabiscando um caderno cheio de cálculos. Oi, mana. Chegou cedo hoje. Ela forçou um sorriso. Sim. André olhou para ela com desconfiança. Tá tudo bem. Ela assentiu rapidamente. Claro, só estou cansada. Seguiu para o quarto e fechou a porta. Ficou parada diante do espelho por um longo tempo. Seu reflexo parecia mais frágil do que nunca. Lágrimas subiram aos olhos. Mas ela não chorou. Não porque não doía, mas porque não podia se dar ao luxo de se sentir fraca. Ela respirou fundo. Se João Pedro Martins achava que a pobreza era nojenta, um dia ele veria o que uma mulher determinada era capaz de fazer. E quando esse dia chegasse, ele não teria mais poder sobre ela. Nunca mais. A manhã seguinte chegou com um peso diferente. O despertador tocou como de costume, mas Priscila não se levantou imediatamente. Ficou ali, deitada, encarando o teto do pequeno quarto que dividia com a mãe doente. Pela primeira vez em anos. Não tinha um emprego para ir, no cômodo ao lado. Ouviu os passos leves de André, seu irmão mais novo, se preparando para a escola. O barulho da chaleira no fogão indicava que ele preparava o café da manhã, um hábito que adotara para ajudar a mãe. Priscila fechou os olhos por um instante, tentando encontrar forças. Não podia fraquejar. Levantou-se e se arrumou rapidamente antes de sair do quarto. Quando entrou na cozinha, André já estava sentado, comendo um pão com manteiga, os olhos fixos nos livros de matemática. Dormiu demais hoje, mana, comentou ele sem tirar os olhos da página. Você nunca acorda tão tarde. Priscila forçou um sorriso. Ontem foi um dia cansativo. André olhou para ela por um momento. Franzindo a testa, ele sempre fora muito observador. Tá tudo bem. Tá sim, mentiu. Só preciso de um café. Pegou uma xícara e sentou-se ao lado do irmão, sua mãe, Dona Cecília. Dormia no sofá da sala. O rosto pálido e cansado denunciava o peso da doença que a consumia há anos. A única coisa que mantinha aquela casa funcionando era o esforço de Priscila. Mas agora, ela apertou a alça da xícara com força. O que faria? Não podia simplesmente esperar um novo emprego aparecer. E se ninguém a contratasse logo, se a renda parasse, tudo desmoronaria. Vou sair mais cedo hoje, disse André, guardando os livros na mochila. Vou dar uma passada na papelaria antes da aula. Priscila piscou, voltando à realidade. Papelaria, pra quê? Preciso de um caderno novo. O meu já tá no fim. Ela sentiu um aperto no peito. Um simples caderno. Algo que deveria ser fácil de comprar. Mas agora parecia um luxo que não sabia se poderia bancar. Quando eu voltar, eu compro pra você. André sorriu. Valeu, mana. Ele se levantou, pegou a mochila e se despediu com um beijo na testa dela antes de sair. Quando a porta se fechou, Priscila sentiu o peso da realidade cair sobre seus ombros. Não havia tempo para lamentações. Ela se levantou, respirou fundo e pegou um caderno e uma caneta. E, se ninguém lhe daria uma oportunidade, ela criaria a própria. Nas semanas seguintes, Priscila mergulhou em busca de trabalho. Enviou currículos para restaurantes, cafeterias, bares, qualquer lugar que precisasse de uma funcionária dedicada. Mas a cidade era cruel com quem carregava um histórico de demissão sem explicações. O mundo dos restaurantes de luxo era pequeno, e a influência de João Pedro Martins era grande. Sentimos muito, mas no momento não estamos contratando. Ela ouviu essa frase tantas vezes que perdeu a conta. O dinheiro foi acabando. As contas continuavam chegando. A angústia crescia. Até que, numa madrugada de insônia, sentada à mesa da cozinha, surgiu a ideia que mudaria tudo. Ela folheava um caderno antigo de receitas da mãe, repleto de anotações e rabiscos, quando percebeu algo óbvio. Ela sempre amou cozinhar. Desde pequena, ajudava a Dona Cecília na cozinha, aprendera a temperar, a equilibrar sabores, a dar um toque especial até nos pratos mais simples. Sempre ouvira elogios da família, dos amigos, mas nunca levara isso a sério. Agora, no entanto, era tudo o que tinha.
Priscila pegou uma folha em branco e começou a escrever. Plano de negócios. Sabores da Priscila. Ela listou tudo o que precisava. Ingredientes, equipamentos básicos, um pequeno espaço para começar. Não seria um restaurante de luxo. Seria algo simples, acessível, mas feito com qualidade. Na manhã seguinte, conversou com a mãe. Mãe, quero abrir um pequeno negócio. Algo nosso. Dona Cecília segurou a mão da filha, emocionada. Sempre soube que você faria algo incrível, minha filha. Com o pouco dinheiro que restava. Priscila comprou ingredientes e começou a vender lanches caseiros na rua. No primeiro dia, vendeu apenas algumas unidades. No segundo, um pouco mais. E assim, aos poucos, foi conquistando clientes. 6 meses depois, seu carrinho de comida tornou-se uma pequena lanchonete. Um ponto fixo onde clientes fiéis voltavam para saborear os pratos caseiros preparados com carinho. E o que começou como um improviso, virou um verdadeiro sucesso. Com o dinheiro que juntava, investia no negócio, aprimorava as receitas, testava novos sabores, expandia o cardápio. A palavra foi se espalhando. As pessoas não apenas voltavam, elas traziam outras. Certa noite, após fechar a lanchonete, Priscila parou na calçada e olhou para o pequeno letreiro que conseguira instalar no topo da fachada. Sabores da Priscila. Sentiu um nó na garganta. Ela conseguiu, claro, ainda era pequeno, mas era dela. Fechou os olhos e lembrou-se da noite fatídica no recanto do lago. João Pedro Martins a fez acreditar que ela não era nada. Mas ali estava ela, provando o contrário. E aquele era apenas o começo. O mundo ainda ouviria seu nome. O letreiro dos Sabores da Priscila balançava levemente com a brisa da manhã. Era simples, nada luxuoso. Mas para Priscila, era o símbolo de tudo o que conquistara com suor e persistência. Os primeiros meses haviam sido difíceis. A concorrência era grande, o dinheiro curto e, muitas vezes, ela precisou escolher entre pagar os fornecedores ou as contas de casa. Mas nunca desistiu. Cada centavo que ganhava, reinvestia no negócio. No começo, vendia apenas sanduíches e sucos naturais. Depois, começou a testar pratos caseiros, inspirados nas receitas de sua mãe. E foi então que as pessoas começaram a notar algo especial. A comida dela não era apenas boa, era acolhedora. Tinha um toque diferente, um sabor que trazia lembranças de casa, de momentos felizes. Clientes passavam e voltavam, depois traziam amigos, vizinhos, colegas de trabalho, e assim, o nome Sabores da Priscila começou a circular pela cidade. Certa tarde, enquanto cortava legumes na cozinha apertada da lanchonete, ouviu a voz animada de André na entrada. Mana, você não vai acreditar, disse ele, entrando com um celular na mão. Priscila ergueu os olhos, ainda segurando a faca. O que foi? Olha isso. Ele estendeu o celular para ela. Na tela, havia um vídeo gravado por uma influenciadora local, conhecida por fazer avaliações de restaurantes. No vídeo, ela aparecia experimentando um dos pratos de Priscila e reagindo com entusiasmo. Gente, esse escondidinho de carne seca é uma coisa de outro mundo. O tempero, a textura, tudo perfeito. E o melhor, feito com carinho por uma mulher incrível que batalhou para construir esse negócio. Eu recomendo demais. Priscila piscou algumas vezes, sem acreditar. Isso é sério. Muito sério. André riu. Olha os comentários. Ela deslizou a tela para baixo e viu dezenas de mensagens de pessoas dizendo que queriam conhecer a lanchonete. Perguntando o endereço, elogiando a história dela, o coração de Priscila disparou. Era um reconhecimento que nunca imaginou receber. Nos meses seguintes, o fluxo de clientes aumentou exponencialmente. A lanchonete, antes vazia em alguns períodos do dia, agora tinha fila na porta. Os pedidos para eventos começaram a surgir. Pequenos buffets, empresas querendo café da manhã para os funcionários, até uma produtora de TV encomendando refeições para a equipe de gravação. Priscila, que antes fazia tudo sozinha, precisou contratar funcionários. Primeiro, chamou 2 cozinheiras para ajudá-la na cozinha. Depois, contratou um caixa e um garçom para agilizar o atendimento. De repente, ela não era mais apenas uma cozinheira, era uma empresária. E pela primeira vez em anos, o dinheiro deixou de ser um problema.
As contas estavam pagas, André podia estudar sem preocupações, e sua mãe, Dona Cecília, começou um tratamento melhor para a saúde. Mas Priscila queria mais. Ela queria expandir. Em uma noite chuvosa, sentada na pequena sala do escritório improvisado nos fundos da lanchonete, ela analisava os números. As receitas cresceram 40% nos últimos meses. O espaço estava pequeno para a demanda. Clientes reclamavam da falta de mesas disponíveis. Ela sabia o que precisava fazer, mas o medo ainda estava ali. E se eu fracassar? Priscila respirou fundo. Ela já fracassara antes, e sempre se levantou. Na manhã seguinte, caminhou pela cidade em busca de um novo espaço. Sabia exatamente o que queria, um lugar maior, mais bem localizado, onde pudesse oferecer um ambiente mais aconchegante para os clientes. Foi então que encontrou um prédio antigo no centro da cidade, de frente para uma praça movimentada. A estrutura era clássica, com paredes de tijolos aparentes e janelas enormes. Poderia ser um café sofisticado, um restaurante acolhedor. Era perfeito. O único problema, o preço, mesmo com o dinheiro que havia juntado, não era o suficiente para comprar ou reformar o espaço. Precisaria de um investimento maior, e para isso, teria que buscar um empréstimo no banco. A ideia a assustava, mas ela não chegara tão longe para desistir agora. No dia seguinte, vestiu sua melhor roupa e foi ao banco apresentar seu plano de negócios. A reunião com o gerente foi tensa. Ele analisou os números, fez perguntas, questionou se ela realmente conseguiria sustentar o crescimento do negócio. Mas no final, ele sorriu e estendeu a mão. Senhorita Priscila, seu histórico é impressionante. Seu pedido foi aprovado. Priscila saiu do banco com o coração acelerado e um contrato nas mãos. Agora, não havia mais volta. Ela transformaria os sabores da Priscila em algo ainda maior. 6 meses depois, o prédio antigo fora completamente reformado. O novo espaço estava pronto, com mesas bem distribuídas, uma cozinha moderna e um ambiente que misturava elegância e aconchego. O sonho dela finalmente havia se tornado real. O novo Sabores da Priscila era um restaurante de verdade. Na noite da inauguração, o salão estava lotado. Clientes antigos, novos curiosos, jornalistas, influenciadores, todos queriam ver a transformação daquela pequena lanchonete de bairro em um restaurante reconhecido. Priscila caminhava pelo salão, cumprimentando as pessoas, sentindo um orgulho imenso. Ela se lembrou da noite em que foi humilhada no Recanto do Lago, da vergonha, da dor, da raiva, e percebeu que não precisava mais disso. Ela havia vencido, sem pisar em ninguém, sem humilhar ninguém, apenas com trabalho duro e coragem. O mundo agora sabia quem era Priscila. E essa era apenas a primeira vitória. A cidade amanheceu nublada naquela segunda-feira. O ar estava denso, o trânsito mais caótico que o normal. Mas nada disso afetava João Pedro Martins. Ele estava sentado em sua sala luxuosa, no topo do arranha-céu da Martins em Vasconcelos, sua empresa de investimentos imobiliários. Dali, podia ver toda a cidade que um dia jurou dominar. Vestindo um terno sob medida e com um copo de uísque na mão, ele analisava os números da última reunião. Os investidores estavam pressionando por respostas. Os últimos empreendimentos não tinham sido tão lucrativos quanto o esperado. Mas João Pedro não se preocupava. Ele nunca se preocupava. Dinheiro sempre volta. Murmurou para si mesmo, convencido de que sua sorte nunca acabaria. Afinal, sempre fora assim, desde que assumiu a empresa. Tudo que tocava se transformava em lucro. Ele era um vencedor, um predador no mundo dos negócios. Os fracos ficavam para trás. Mas aquela manhã trouxe algo diferente. O telefone tocou, e quando atendeu, a voz séria do diretor financeiro, Carlos Antunes, soou do outro lado da linha. João, temos um problema sério. Você pode vir até a sala de reuniões agora. João Pedro franziu a testa, irritado. Eu estou ocupado. Pode falar daqui mesmo. Acho melhor você vir. Havia algo na voz de Carlos que o fez se levantar imediatamente. Sentiu um leve incômodo no estômago, uma sensação que raramente experimentava. Ao entrar na sala de reuniões, viu Mauro Vasconcelos, seu sócio e melhor amigo, de braços cruzados, encarando um monte de papéis espalhados sobre a mesa. Ao redor,
Outros diretores sussurravam uns com os outros. O que está acontecendo? Perguntou João Pedro impaciente. Carlos respirou fundo antes de responder. Precisamos falar sobre o rombo financeiro que encontramos. João Pedro estreitou os olhos. Rombo financeiro? Carlos pegou uma das pastas e jogou sobre a mesa. Alguém desviou o dinheiro da empresa. E não foi pouco. Estamos falando de milhões, João. O sangue de João Pedro gelou. Ele puxou a pasta e folheou os documentos. Cifras astronômicas apareciam nas planilhas. Havia transferências suspeitas, contratos forjados, contas fantasmas. Ele levantou os olhos para Mauro, que o observava com uma expressão enigmática. O que você tem a dizer sobre isso? Perguntou João Pedro, tentando controlar a raiva. Mauro inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos sobre a mesa. Eu só estou tão surpreso quanto você, mas ao que tudo indica, alguém andou tomando decisões erradas. Está insinuando que eu sou o culpado? Mauro deu um meio sorriso. Não estou insinuando nada, mas os investidores estão furiosos. Precisamos de uma solução. E rápido. João Pedro sentiu a garganta apertar. Nunca, em todos os anos à frente da empresa, havia sido pego de surpresa daquela maneira. Isso pode ser resolvido. Eu conheço as pessoas certas. Vamos renegociar. Carlos balançou a cabeça. João, os bancos já congelaram nossas contas. Estamos sendo investigados. A empresa está à beira da falência. O chão pareceu desaparecer sob os pés de João Pedro. Falência. Essa palavra nunca fizera parte de seu vocabulário. Nas semanas seguintes, tudo desmoronou. A imprensa descobriu sobre a investigação financeira e notícias escandalosas começaram a circular. Antigos investidores retiraram seus aportes, contratos foram cancelados e os bancos se recusaram a conceder novos créditos. O nome Martins Vasconcelos, antes sinônimo de poder, tornou-se um escândalo financeiro. E então veio o golpe final. Mauro vendeu sua parte da empresa, sem aviso, sem sequer uma reunião de despedida. Apenas assinou os documentos e desapareceu. Quando João Pedro descobriu, entrou furioso no antigo escritório do sócio. Seu desgraçado, você me apunhalou pelas costas, gritou, socando a mesa. Mauro, sempre calmo, apenas sorriu e se levantou, ajustando o paletó. João, negócios são negócios. Você deveria saber disso. Você armou tudo isso, não foi? Criou os desvios para me incriminar e depois pulou do barco antes de ele afundar. Mauro não negou, apenas deu um tapinha no ombro do ex-sócio. Você sempre se achou intocável, mas até os mais poderosos caem, e saiu, deixando João Pedro sozinho, derrotado, com a ruína à sua volta. A falência veio como uma avalanche. Os bens foram confiscados, seu apartamento de luxo, os carros importados, as contas bancárias recheadas, tudo sumiu. Os amigos, que sempre estavam ao seu lado em jantares regados a champanhe, desapareceram. De um dia para o outro, João Pedro se viu sozinho, sem dinheiro, sem prestígio, sem um teto para morar. Pela primeira vez, ele experimentou o que era estar do outro lado, o lado que sempre desprezou, e percebeu o peso da pobreza que tanto humilhou. Sem alternativas, precisou engolir o orgulho e procurar um emprego qualquer. Mas o mundo dos negócios não perdoava falhas. Seu nome estava queimado. Depois de meses peregrinando por entrevistas sem sucesso, restou-lhe apenas uma opção: trabalhar como garçom. O destino, cruel e irônico, o obrigou a vestir o avental e servir mesas. Mas o pior ainda estava por vir. No dia em que começou no novo emprego, ao entrar no salão do restaurante, sentiu o estômago revirar ao ver quem era a dona do lugar. Priscila, a mesma mulher que ele humilhou anos atrás, a mulher que no passado ele fez sentir insignificante. Agora era ela quem comandava o restaurante onde ele servia. E João Pedro, finalmente, sentiu na pele o gosto amargo da humilhação. João Pedro sentiu o mundo girar. Seu peito apertou. As mãos ficaram frias. E uma sensação de vertigem tomou conta do seu corpo. Ali, bem à sua frente, vestida com um elegante blazer e uma postura firme, estava Priscila. Ela caminhava pelo restaurante com a mesma naturalidade que ele. Um dia, teve no recanto do lago, conversava com clientes, cumprimentava funcionários,
Verificava detalhes do salão. Era evidente que ela era a dona do lugar. A mesma mulher que anos atrás ele humilhou sem um pingo de remorso. Agora comandava um restaurante infinitamente mais próspero do que o que ele um dia teve. João Pedro engoliu em seco. Ele queria sair dali. Queria virar as costas, arrancar o avental e sumir. Mas não podia. Ele precisava daquele emprego. Respirou fundo, tentando se recompor, quando sentiu um olhar pousar sobre ele. Priscila o reconheceu. O choque durou apenas um instante. Seus olhos se arregalaram levemente, mas logo foram substituídos por um olhar frio, impassível. Ela não sorriu, não demonstrou surpresa, não houve escárnio, nem vingança em sua expressão. Ela simplesmente o olhou de cima a baixo, analisando-o como se ele fosse apenas mais um funcionário qualquer. João Pedro? Sua voz saiu firme, mas sem emoção. Ele ficou mudo, paralisado. Não sabia o que esperar dela. Seria humilhado ali, diante de todos. Ela se vingaria, o expulsaria sem cerimônia. Mas Priscila apenas ajeitou o blazer e cruzou os braços. Nunca imaginei que nos encontraríamos assim. João Pedro finalmente recuperou a voz. Mas quando falou, sua própria rouquidão o surpreendeu. Nem eu. O silêncio entre os dois pesou por alguns instantes. Os outros funcionários pareciam notar o clima estranho. Alguns olhavam de soslaio, como se percebessem que havia algo maior acontecendo ali. Você é a dona deste lugar? Ele perguntou, sabendo que a resposta já era óbvia. Priscila assentiu lentamente. Sim. O orgulho de João Pedro ferveu dentro dele. Mas não havia nada que pudesse fazer. Ele já não era mais o homem que um dia foi. Se quiser que eu vá embora, eu entendo, disse ele, engolindo em seco. Priscila o encarou por alguns segundos. Qualquer outra pessoa no lugar dela teria aproveitado aquele momento para se vingar. Teria rido, humilhado, despejado nele cada palavra cruel que ele um dia dissera. Mas ela não era como ele. Ela suspirou, descruzou os braços e simplesmente disse: Não sou eu quem decide isso. Seu contrato foi assinado pelo gerente. Eu não interfiro nessas decisões. João Pedro franziu a testa. Então, eu posso ficar. Ela deu um meio sorriso, mas não era de escárnio. Era um sorriso calculado, quase como se estivesse curiosa para ver o que ele faria. Pode, mas aqui, você será apenas mais um funcionário. Ela então virou-se e caminhou para o escritório. Sem dizer mais nada, João Pedro ficou ali, parado no meio do salão, sentindo-se menor do que nunca. Ele teve certeza de uma coisa: aquele seria o maior desafio da sua vida. Nos dias seguintes, João Pedro enfrentou o inferno na terra. Não era apenas o trabalho duro, era o olhar de desprezo dos colegas, que sabiam quem ele era. Ele lavava pratos, limpava mesas, servia clientes exigentes. Sentia o peso do cansaço que antes desprezava nos funcionários que o serviam. E pior, via Priscila todos os dias. Ela passava por ele sem rancor, mas também sem compaixão. Não o tratava mal, mas também não demonstrava um pingo de simpatia. E isso doía mais do que qualquer insulto. João Pedro não sabia o que era pior. O desprezo ou o fato de que, no fundo, ele sabia que merecia aquilo. Na terceira semana, aconteceu o inevitável. Um cliente arrogante, o tipo de homem que João Pedro um dia foi, se irritou porque seu prato demorou a chegar. Que serviço horrível! Esbravejou o homem apontando para João Pedro. Eu pago caro por isso aqui. E você vem me servir como se estivesse em um boteco de esquina? Os olhos de João Pedro arderam de raiva. O sangue ferveu. Sentiu-se humilhado de uma forma que nunca havia sentido antes. O homem jogou o guardanapo sobre a mesa e riu. Você é uma piada, rapaz. Não tem jeito de garçom. Provavelmente já teve coisa melhor. Mas acabou no lixo, né? João Pedro sentiu todas as palavras que ele mesmo já dissera ao longo da vida voltarem contra ele. Respirou fundo. Não podia reagir, e então sentiu uma presença ao seu lado. Priscila. Ela cruzou os braços e olhou para o cliente com firmeza. Algum problema, senhor? O homem riu, balançando a cabeça. Seu funcionário é um incompetente. Você deveria contratar pessoas melhores. Priscila arqueou uma sobrancelha. Que curioso. Eu já ouvi essas palavras antes. De alguém que acreditava que estava no topo do mundo. João Pedro prendeu a respiração. Ela se virou para ele.
Pode deixar essa mesa para outro garçom. Ele assentiu e se afastou, sem dizer nada. Ao chegar na cozinha, parou por um instante, apoiando-se no balcão. O coração batia forte. Não era apenas sobre aquele cliente, era sobre tudo o que ele havia feito no passado. Pela primeira vez, João Pedro se viu de fora, olhando para o homem que ele era, e não gostou do que viu. E naquele momento, ele soube que não bastava apenas sobreviver, ele precisava mudar. As noites na casa Priscila eram sempre movimentadas. O restaurante não era apenas um lugar para comer, era uma experiência, um símbolo de sucesso e superação. A decoração misturava sofisticação e aconchego, com iluminação suave, móveis de madeira rústica e plantas estrategicamente posicionadas. Era um espaço que refletia exatamente quem Priscila era, elegante, forte e acolhedora. E João Pedro, agora vestindo um avental, era apenas mais um garçom naquele mundo que um dia desprezou. Ele já estava no restaurante há um mês, e embora soubesse que a maioria dos funcionários o via com desconfiança, ninguém o tratava com desrespeito. Mas isso não significava que era fácil. João Pedro estava aprendendo o peso do trabalho real. Suas mãos, antes acostumadas apenas a segurar canetas para assinar contratos milionários, agora carregavam bandejas pesadas, e sua mente, antes afiada para manipular negociações, agora estava focada em lembrar pedidos, decorar nomes de clientes e equilibrar pratos sem deixá-los cair. Era um trabalho que exigia paciência, disciplina e humildade. 3 coisas que ele nunca teve, mas ele estava determinado a não desistir. Naquela noite, o restaurante estava lotado. Casais brindavam a taças de vinho, grupos de amigos riam em mesas animadas e a cozinha estava em ritmo acelerado. João Pedro se movia de um lado para o outro, equilibrando pedidos, tentando ser rápido sem parecer desajeitado. Ele já havia melhorado muito desde o primeiro dia, mas ainda cometia erros. João Pedro, essa mesa aqui pediu sem cebola, alertou um dos cozinheiros, segurando um prato que ele acabara de servir. Ele fechou os olhos por um instante frustrado. Desculpa, eu já troco. Respirou fundo e voltou para a mesa, pronto para se desculpar pelo erro. Mas antes que dissesse qualquer coisa, ouviu uma risada familiar. O sangue gelou, virou-se lentamente e viu, sentado na melhor mesa do restaurante, Mauro Vasconcelos, o homem que destruiu sua vida. Mauro estava relaxado, saboreando um prato requintado, como se nada tivesse acontecido. Ao seu lado, uma jovem de aparência sofisticada bebia champanhe. Sem prestar atenção na tensão que crescia no ar, João Pedro sentiu o estômago revirar. Mauro levantou os olhos e, ao reconhecê-lo, sorriu. Ora, ora. Veja só quem está servindo agora. O tom de deboche atingiu João Pedro como uma facada. Você deveria estar preso, murmurou, mantendo a voz baixa. Mauro riu. Preso eu? Por quê? Porque fui mais esperto do que você? João Pedro cerrou os punhos, mas não podia reagir ali, na frente de clientes. Mauro se inclinou na cadeira, fingindo estar interessado. Então, como é a vida de garçom? Difícil, não é? Agora você entende o que é estar do outro lado. João Pedro sentiu uma onda de raiva subir pelo peito, mas antes que pudesse responder, Priscila apareceu ao seu lado. Ela olhou para Mauro com calma. Depois voltou-se para João Pedro. Tudo bem por aqui? Sua voz era tranquila, mas firme. João Pedro respirou fundo. Sim, mas Mauro não perdeu a oportunidade de provocar. Você sabe quem ele é, certo? Esse homem destruiu a própria empresa com a arrogância dele. Agora está aqui, te servindo. Deve ser um gosto e tanto ver um ex-milionário carregando bandejas. Priscila virou-se para ele com um olhar afiado. O meu restaurante não é um lugar para humilhar ninguém. Se você não sabe se comportar, sinta-se à vontade para ir embora. A expressão de Mauro se desfez. Por um momento, João Pedro sentiu um estranho alívio. Priscila o estava defendendo. Mauro sorriu, mas seu olhar era frio. Eu gosto daqui, a comida é boa, mas, sabe, uma pena que seu restaurante esteja crescendo tanto. Crescer demais atrai a atenção de pessoas perigosas. Priscila estreitou os olhos. Está me ameaçando. Mauro deu de ombros. Estou apenas dizendo que negócios como o seu sempre têm concorrentes. Às vezes,
concorrentes dispostos a jogar sujo, o silêncio ficou pesado. Aproveite seu jantar, Mauro, disse Priscila, virando-se para João Pedro. Venha comigo. Ela o guiou até o escritório. Longe do salão, assim que a porta se fechou, João Pedro explodiu. Ele destruiu minha vida. Você acha que ele não pode fazer o mesmo com você? Priscila cruzou os braços. Eu sei exatamente quem ele é. João Pedro passou a mão pelo rosto, frustrado. E então, o que vai fazer? Ela o olhou nos olhos. Eu não jogo o jogo dele. Ele riu sem humor. Então está cometendo o mesmo erro que eu cometi. Mauro é um rato. E agora ele está de olho em você. Priscila manteve a calma. E você quer o quê? Que eu perca o controle? Que eu me rebaixe ao nível dele? João Pedro ficou em silêncio. Priscila suspirou. Eu cresci com gente tentando me derrubar. Mauro não é nada novo para mim. Ele a olhou com mais atenção. Ela não estava com medo. João Pedro percebeu que, enquanto ele tinha sido destruído pela própria arrogância, Priscila havia crescido justamente porque soube manter a cabeça erguida. E naquele momento, ele a admirou. Você realmente não se deixa abalar, né? Priscila deu um meio sorriso. Eu aprendi a ser forte. João Pedro olhou para as próprias mãos, calejadas pelo trabalho. Como você aprendeu? Ela hesitou por um segundo. Porque um dia alguém me fez sentir que eu não era nada. Ele não precisou perguntar quem. A vergonha o consumiu. Priscila olhou para ele, avaliando-o com seriedade. Eu não confio em você, João Pedro. Mas vou te dizer uma coisa. Se você realmente quer mudar, então prove. Ele segurou o olhar dela por um longo momento e, pela primeira vez, percebeu que talvez aquela fosse sua única chance de redenção. João Pedro passou os dias seguintes remoendo as palavras de Priscila. Se você realmente quer mudar, então prove. A frase martelava na sua cabeça como um eco implacável. Mas como provar algo quando nem ele mesmo sabia se ainda era capaz de ser um homem diferente? O encontro com Mauro no restaurante mexeu com ele de uma maneira que não esperava. Durante semanas, ele havia se convencido de que sua ruína era apenas culpa do ex-sócio, que tudo havia sido uma armação, que ele foi a vítima. Mas agora, vendo Priscila diante dele, inabalável e no controle de tudo, ele começava a duvidar. E se a queda dele tivesse começado muito antes do golpe de Mauro? E se de alguma forma, ele mesmo tivesse cavado o próprio buraco? As respostas o atormentavam, mas ele sabia que não podia mais fugir delas. Naquela noite, ao sair do restaurante depois de um longo turno, João Pedro caminhou sozinho pelas ruas iluminadas do centro da cidade. O vento frio de outono soprava forte, e ele ajeitou o casaco fino que usava. Era tudo o que tinha agora. Passou por vitrines brilhantes, viu casais rindo em bares caros, homens de terno entrando em restaurantes refinados. Aquele mundo era o dele, ou pelo menos tinha sido. Agora, ele era um estranho no lugar onde antes era rei. Mas a verdade era que, pela primeira vez em muito tempo, ele não sentia inveja, o luxo, o poder, os jantares caros. Nada disso significava o que ele achava que significava. Não quando, no final do dia, ele ia para casa sozinho, sem ninguém para compartilhar suas conquistas. Ele parou diante de uma cafeteria e olhou o próprio reflexo no vidro da vitrine. O homem que viu não era o mesmo João Pedro de antes. Os traços de arrogância haviam sumido. No lugar, estavam as marcas do cansaço, da luta, da humildade aprendida à força. E então, ali, parado na calçada, ele tomou uma decisão. Se realmente queria mudar, então mudaria. Não para provar nada a Priscila, mas porque ele mesmo precisava acreditar que ainda havia salvação para ele. No dia seguinte, João Pedro chegou mais cedo ao restaurante, pegou um bloco de anotações e passou a manhã inteira observando o trabalho na cozinha. Ele não sabia nada sobre gastronomia. Nunca precisou se preocupar com o que acontecia nos bastidores de um restaurante. Mas agora, queria aprender. Quando um dos cozinheiros passou por ele, segurando uma travessa de massa fresca, João Pedro se aproximou. Precisa de ajuda. O homem o olhou de cima a baixo, desconfiado. Ajuda? Desde quando o garçom trabalha na cozinha? João Pedro não hesitou. Desde que quer entender como tudo funciona? O cozinheiro riu. Tá querendo puxar o saco da patroa, é? Não. Quero saber fazer o meu trabalho direito.
O tom sincero na voz de João Pedro pegou o cozinheiro de surpresa. Ele deu de ombros e apontou para um monte de legumes sobre a bancada. Se quiser ajudar, começa cortando esses aqui. João Pedro pegou a faca e se colocou ao trabalho. Suas mãos, antes firmes para assinar contratos milionários, estavam desajeitadas. A faca escorregava, os cortes saíam irregulares. O ritmo era lento, mas ele não reclamou. Continuou cortando, prestando atenção em como os cozinheiros trabalhavam. Observou as técnicas, os métodos, a organização da cozinha, e pela primeira vez na vida, ele entendeu o verdadeiro significado da palavra trabalho. Naquela noite, Priscila estava no escritório, revisando documentos, quando ouviu uma batida na porta. Entre. João Pedro abriu a porta e entrou. Ela ergueu os olhos, surpresa. Algum problema? Ele balançou a cabeça. Não, eu só queria falar com você. Priscila recostou-se na cadeira, cruzando os braços. Sobre o quê? Ele hesitou por um momento, depois soltou um suspiro. Eu quero aprender. Ela franziu a testa. Aprender o quê? Tudo. Como um restaurante funciona. Como você fez para chegar onde chegou. Como você conseguiu superar tudo. Ela o olhou por um longo momento. Por quê? João Pedro respirou fundo. Porque eu preciso entender. Preciso saber como reconstruir minha vida. Mas dessa vez, de um jeito certo, o silêncio se estendeu entre eles. Priscila não respondeu de imediato. Apenas o observou, avaliando cada palavra, cada expressão. Finalmente, ela soltou um suspiro. Se quer aprender, então preste atenção, aqui. Ninguém tem vida fácil. Ele assentiu. Eu sei. Ela se levantou e caminhou até ele. Então comece do jeito certo. Amanhã, antes do expediente, você chega cedo e me encontra na cozinha. Vamos ver se você aguenta. João Pedro segurou o olhar dela e, pela primeira vez, não sentiu necessidade de provar nada. Apenas assentiu. Estarei aqui. Priscila não sorriu. Mas pela primeira vez, desde que ele começou a trabalhar ali, ela o olhou com algo diferente nos olhos. Talvez ainda não fosse confiança, mas era curiosidade. Ela queria ver até onde ele realmente estava disposto a ir. E João Pedro sabia que não podia decepcionar. Não dessa vez, o relógio marcava 5:30 da manhã, quando João Pedro chegou ao restaurante. A cidade ainda despertava, mas a cozinha da casa Priscila já estava em movimento. O cheiro de café fresco pairava no ar, misturado ao aroma dos temperos sendo preparados. Os cozinheiros picavam ingredientes, testavam caldos e preparavam massas frescas antes do horário de abertura. João Pedro respirou fundo. Ele nunca imaginou que um restaurante começava a funcionar antes mesmo de o sol nascer. Ao entrar na cozinha, viu Priscila já de avental, organizando uma bancada. Quando ela percebeu sua presença, não demonstrou surpresa. Você veio mesmo, ele assentiu. Disse que viria. Ela olhou para o relógio. Está 5 minutos atrasado. João Pedro piscou, surpreso. Eu? Mas o restaurante nem abriu ainda. Priscila cruzou os braços. E você achou que abriria sem tudo estar pronto? Ele ficou em silêncio. Ela apontou para uma pilha de legumes. Pode começar a cortar esses aqui. Quero tudo pronto antes das 7. Sem discutir. João Pedro pegou uma faca e começou o trabalho. Ele não queria decepcioná-la, mas não foi fácil. Cortar os legumes parecia simples. Mas os cozinheiros ao redor dele tinham uma velocidade e precisão impressionantes. Enquanto ele ainda cortava uma cenoura, eles já haviam finalizado uma pilha inteira. Mais rápido, João Pedro, disse Priscila sem tirar os olhos do que estava fazendo. O almoço não vai esperar seu ritmo. Ele engoliu em seco. Durante anos, ele foi o homem que mandava. Agora, era apenas mais um aprendiz, tentando acompanhar o ritmo de quem sabia o que fazia. E ele não ia desistir. As semanas passaram, e João Pedro continuou chegando mais cedo, aprendendo tudo o que podia sobre o funcionamento do restaurante. Ele começou a entender que não era apenas sobre servir pratos bonitos, era sobre detalhes, sobre saber o que cada cliente gostava, sobre manter o estoque organizado, sobre lidar com crises inesperadas e, principalmente, sobre respeitar cada parte do processo. Pela primeira vez, ele viu como a arrogância o cegou por tantos anos.
Ele achava que comandava um império, mas, na verdade, nunca soube o que era construir algo com as próprias mãos. Agora, ele começava a entender, e Priscila percebia isso. Certa noite, o restaurante estava lotado, as reservas estavam esgotadas, o bar cheio, e os pedidos chegavam sem parar. João Pedro ajudava no salão, servindo mesas, quando ouviu uma voz familiar. Seu corpo gelou. Ele se virou lentamente e viu um grupo de homens entrando no restaurante. No centro deles estava seu pai, Alberto Martins, o homem que ele não via há anos. João Pedro sentiu o peito apertar. Seu pai sempre foi frio e calculista, um empresário que valorizava apenas o sucesso e desprezava qualquer sinal de fraqueza. Quando João Pedro perdeu tudo, o pai não moveu um dedo para ajudá-lo. Agora, ali estava ele, entrando no restaurante de Priscila. Sem saber que seu próprio filho trabalhava ali como garçom, Priscila percebeu a mudança na expressão de João Pedro. O que foi? Ele engoliu em seco. Meu pai acabou de entrar. Ela ergueu uma sobrancelha. E isso é um problema. Para ele? Sim. Priscila olhou discretamente para Alberto, que se sentava em uma mesa reservada, cercado por outros empresários. Ele sabe que você está aqui. João Pedro negou com a cabeça. E se souber, vai ser um desastre. Priscila cruzou os braços. Por quê? João Pedro soltou um riso seco. Porque para ele, trabalhar como garçom é o pior destino que eu poderia ter. Priscila inclinou a cabeça, avaliando-o. E o que você quer fazer? João Pedro respirou fundo. Quero enfrentá-lo. Ela assentiu. Então faça isso. E saiu, deixando-o sozinho com seus pensamentos. Minutos depois, João Pedro caminhou até a mesa onde o pai estava. Quando Alberto ergueu os olhos e o viu ali, seu rosto se fechou imediatamente. João Pedro. A voz dele era carregada de incredulidade. Pai. Os outros empresários se entreolharam, confusos. O que diabos você está fazendo aqui? João Pedro respirou fundo. Estou trabalhando. Os olhos de Alberto se estreitaram. Como garçom? Sim. O silêncio que se seguiu foi pesado. Os outros homens na mesa pareciam desconfortáveis, como se esperassem uma explosão. E ela veio. Você é uma vergonha. A voz de Alberto era fria como gelo. De um império milionário para isso. Você destruiu seu nome. João Pedro sentiu a dor daquelas palavras. Mas não desviou o olhar. Eu errei muito, pai. Mas pelo menos agora sei o que é construir algo do zero. Alberto riu sarcástico. Você acha que servir mesas vai te trazer respeito? O mundo não tem piedade de fracassados. João Pedro sorriu de canto. Engraçado. Eu pensava exatamente assim. Alberto se recostou na cadeira. Saia desse lugar. Eu ainda posso te salvar. João Pedro não hesitou. Não preciso ser salvo. O pai estreitou os olhos. Então já está perdido. João Pedro assentiu. Talvez, mas, pela primeira vez na vida, estou construindo algo de verdade. Ele olhou para os outros empresários, que o encaravam em silêncio. Espero que aproveitem a refeição. A comida daqui é incrível. E então, sem esperar resposta, virou-se e saiu. Priscila o observava do balcão. Quando ele passou por ela, ela não disse nada. Mas pela primeira vez, viu João Pedro erguer a cabeça com orgulho. O sol ainda nem havia nascido quando João Pedro chegou ao restaurante. O frio da manhã envolvia a cidade, e uma fina neblina pairava sobre as ruas silenciosas. Ele caminhava até a entrada do Casa Priscila, sentindo o ar gelado contra a pele. Já fazia semanas que trabalhava ali. Cada dia era um novo teste, uma nova oportunidade de provar que não era mais o homem arrogante de antes. Mas hoje, sentia que algo mudaria. Ao entrar na cozinha, o aroma de café recém-passado e pães assando encheu o ar. Priscila já estava ali, vestindo um avental, organizando uma pilha de documentos sobre a mesa de aço inoxidável. Ela levantou os olhos, surpresa ao vê-lo tão cedo. Você chegou mais cedo hoje? João Pedro sorriu de leve. Não consegui dormir. Priscila cruzou os braços e inclinou a cabeça. Por causa do seu pai, o sorriso sumiu do rosto dele. Sim, ela não precisou perguntar mais nada. Ela sabia como era ter alguém te dizendo que você não era suficiente. João Pedro respirou fundo e passou a mão pelos cabelos. Ele acha que sou um fracassado.
Priscila o observou por alguns instantes antes de responder. E o que você acha? A pergunta o pegou de surpresa. Ele ficou em silêncio, encarando o chão. Durante toda a sua vida, sempre soube quem era. Um empresário, um vencedor, um homem que nunca aceitava perder. Mas agora, depois de tudo o que passou, ele não tinha mais certeza. Finalmente, ele suspirou e respondeu com honestidade. Não sei. Priscila apenas assentiu e pegou um caderno que estava ao lado dos papéis. Entregou para ele sem dizer nada. João Pedro franziu a testa ao pegar o caderno. O que é isso? Seu próximo teste. Ele abriu e viu uma série de anotações sobre gestão de restaurantes, fluxo de caixa, controle de estoque e atendimento ao cliente. Você quer que eu estude isso? Priscila cruzou os braços. Você disse que queria aprender tudo. Se quer construir algo novo, precisa entender mais do que apenas carregar bandejas. Ele passou os olhos pelas páginas e depois a encarou. Por que está fazendo isso? Ela inclinou a cabeça e sorriu de leve. Porque quero ver até onde você pode chegar. João Pedro sentiu um nó na garganta. Ninguém nunca lhe deu uma segunda chance antes. E agora, ele sabia que não podia desperdiçá-la. Os dias seguintes foram exaustivos. João Pedro passava as manhãs na cozinha, observando os cozinheiros, aprendendo sobre ingredientes e técnicas culinárias. No início, era um desastre. Cortava os legumes tortos, queimava ingredientes sem querer. Demorava mais do que deveria para organizar os pedidos. Mas não desistiu. À noite, estudava no caderno que Priscila lhe deu, tentando entender o que fazia um restaurante funcionar. Pela primeira vez na vida, ele sentia que estava aprendendo algo real. Certa noite, quando o restaurante estava prestes a fechar, um problema surgiu. O fornecedor responsável pelos ingredientes diários entregou produtos errados. Alguns estavam com qualidade inferior. Outros simplesmente não eram os itens encomendados. Se usassem aqueles ingredientes, comprometeriam o cardápio do dia seguinte. Isso não pode ser usado, Priscila disse, analisando as caixas de mantimentos. Os cozinheiros se entreolharam, preocupados. Precisamos encontrar outra solução, murmurou um deles. João Pedro observou a situação. Antes, ele teria resolvido com dinheiro. Teria mandado alguém demitir o fornecedor na hora e encomendado os ingredientes de outro lugar, sem sequer sujar as mãos. Mas agora, sabia que não era tão simples. Ele respirou fundo e se aproximou. Eu posso resolver isso. Priscila estreitou os olhos. Como? Vou entrar em contato com fornecedores locais. Consegui uma lista de mercados e produtores independentes nos meus estudos. Aposto que consigo tudo a tempo para o almoço. Ela o analisou por um instante e cruzou os braços. Se falhar, teremos um problema sério amanhã. Ele sustentou o olhar dela. Não vou falhar. Na manhã seguinte, ele estava de pé antes do sol nascer. Pegou o telefone e começou a fazer ligações. Conversou com fornecedores locais, correu até pequenos mercados especializados, visitou fazendas e produtores independentes, barganhou preços, negociou prazos de entrega, convenceu pessoas a fecharem negócio com ele. Às 10 horas da manhã, quando Priscila chegou ao restaurante, encontrou as caixas de ingredientes frescos empilhadas na cozinha, exatamente onde deveriam estar. Ela pegou um dos tomates, analisou sua qualidade e assentiu satisfeita. São melhores do que os que costumamos comprar. João Pedro sorriu. Achei que era hora de testar novos fornecedores. Ela segurou o olhar dele por um instante e então sorriu. Dessa vez, um sorriso verdadeiro. Bom trabalho. Ele sentiu o peito se encher de orgulho. Não era o orgulho de fechar negócios milionários, era o orgulho real por ter conquistado algo com mérito próprio. Priscila fechou a caixa e o encarou. Parece que você está começando a entender? João Pedro cruzou os braços. O que exatamente? Ela sorriu. Que sucesso não tem a ver com o dinheiro que você tem, mas com o que você faz com o que tem. Ele piscou algumas vezes, processando aquelas palavras. E então, percebeu. O que você acha de si mesmo? Ele não era mais um fracassado. Era um homem em reconstrução. E estava pronto para enfrentar qualquer coisa que viesse pela frente. A rotina no Casa Priscila fluía cada vez melhor. O restaurante havia se consolidado como um dos mais renomados da cidade.
Frequentado por clientes fiéis, críticos gastronômicos e até celebridades locais, o nome de Priscila era sinônimo de qualidade e perseverança. E João Pedro, ele havia se transformado. Já não era mais o homem arrogante que um dia humilhou Priscila no recanto do lago. Agora, sabia o peso de cada tarefa dentro de um restaurante. Aprendia rápido, ouvia mais do que falava e, acima de tudo, queria ser alguém melhor. Mas como a vida sempre gostava de testar aqueles que tentavam se reerguer, o passado ainda não havia terminado com ele. Aquela noite parecia comum. O restaurante estava lotado. A equipe trabalhava em sintonia. E João Pedro, agora com mais experiência no salão, se movimentava com precisão entre as mesas. Foi então que ele viu a figura que fez seu estômago se revirar. Mauro Vasconcelos, o ex-sócio, o traidor, o homem que destruiu sua vida. Mauro entrou no restaurante como se fosse o dono do lugar. Vestia um terno impecável, caminhava com seu ar confiante e carregava um sorriso cínico nos lábios. Ao seu lado, 2 empresários bem vestidos conversavam com ele, rindo de algo que acabaram de ouvir. João Pedro paralisou por um momento. O ódio subiu à sua garganta como um veneno. Ele havia tentado deixar o passado para trás. Mas ali estava o homem que fez questão de destruí-lo, agora invadindo seu novo mundo, como se nada tivesse acontecido, como se ainda tivesse poder sobre ele. Priscila, que estava perto do bar, também percebeu a presença de Mauro. Seus olhos se estreitaram imediatamente. Ela largou o bloco de anotações que segurava e foi até João Pedro. "O que ele está fazendo aqui?" perguntou em tom baixo. João Pedro respirou fundo, tentando controlar a fúria. "Não faço ideia, mas não pode ser coisa boa." Priscila olhou de longe para Mauro, que agora conversava com o maître sobre qual mesa gostaria de ocupar. "Eu vou cuidar disso." Mas antes que ela desse um passo à frente, Mauro percebeu os dois e sorriu, com um gesto casual. Fez sinal para que o maître levasse seus convidados até uma mesa próxima à entrada. João Pedro sentiu o sangue ferver. Ele está querendo provocar. Priscila manteve o olhar firme. Se ele quer guerra, veio ao lugar errado. Ela se aproximou da mesa onde Mauro estava e parou ao lado dele, cruzando os braços. Que surpresa desagradável! Mauro ergueu os olhos e abriu um sorriso pretensioso. Priscila, sempre encantadora. Ela nem piscou. "O que você quer aqui?" Mauro riu, pegando o cardápio e folheando distraidamente. "Eu só vim jantar. Este lugar tem uma reputação excelente, sabia? Dizem que a comida é impecável e que a dona tem uma história inspiradora." Priscila manteve o olhar fixo nele. "Você nunca dá ponto sem nó. Qual o seu jogo?" Mauro largou o cardápio sobre a mesa e se recostou na cadeira, divertido. "Eu só queria ver como você está lidando com tanto sucesso. Restaurantes crescem rápido. E caem ainda mais rápido." João Pedro, que observava a conversa a alguns metros de distância, não conseguiu se segurar. Ele se aproximou da mesa, cerrando os punhos. "Se você veio aqui para ameaçá-la, eu sugiro que levante e vá embora agora." Os 2 empresários que acompanhavam Mauro pararam de rir. Olharam de João Pedro para Mauro, intrigados. Mauro riu. "Ah, João Pedro, olha só você, de empresário milionário a garçom. A vida realmente dá voltas, não é?" João Pedro cerrou os dentes. "Você me destruiu, Mauro, mas não conseguiu acabar comigo." Mauro estalou a língua. "Você se destruiu sozinho. Eu só aproveitei a oportunidade. Negócios, meu amigo." Priscila cruzou os braços, impaciente. "Eu não tenho tempo para joguinhos, Mauro. Se não tem nada útil para dizer, sugiro que jante rápido e saia do meu restaurante." Mauro riu. "Sempre tão mandona. Mas você está certa. Eu realmente não vim aqui só para jantar." Ele apoiou os cotovelos na mesa, aproximando-se levemente. "Você tem um restaurante incrível, mas sabe como é? Mercados são voláteis. Aparecem concorrentes dispostos a pagar caro para te derrubar." Priscila não demonstrou reação, mas João Pedro sentiu um arrepio na espinha. Mauro não estava só provocando. Ele estava ameaçando. "Isso é um aviso?" Priscila perguntou, a voz calma, mas cortante. Mauro sorriu, levantando as mãos como se fosse inocente. "Apenas um conselho de amigo. Você pode ter subido rápido demais, e isso atrai os predadores certos." Priscila permaneceu imóvel,
encarando-o então. Sorriu de canto. Eu não sou presa. O sorriso de Mauro vacilou por um segundo. Veremos. Ele pegou o guardanapo, limpou a boca, mesmo sem ter comido nada ainda, e se levantou. Acho que perdi o apetite. Olhou para João Pedro uma última vez e piscou. Nos vemos em breve, e saiu do restaurante, seguido pelos empresários. O silêncio que ficou no ar era pesado como chumbo. Priscila soltou um longo suspiro e olhou para João Pedro. Ele vai atacar. João Pedro assentiu. E nós vamos estar prontos. Priscila ficou um momento em silêncio, avaliando-o. Então, pela primeira vez, viu algo novo em João Pedro. Aquele homem não era mais um ex-milionário quebrado. Não era apenas um garçom tentando se reerguer. Ele estava pronto para lutar. E talvez ela finalmente pudesse confiar nele. Os dias seguintes à visita de Mauro Vasconcelos foram estranhamente calmos. Calmos demais. Priscila sabia que aquele encontro não tinha sido uma simples provocação. Mauro nunca falava nada sem um propósito oculto. Mas o que exatamente ele planejava? João Pedro também não estava tranquilo. Ele conhecia o veneno de Mauro melhor do que ninguém. Já tinha sido enganado uma vez. E não cometeria o mesmo erro novamente. Ele passou a observar tudo com atenção. O movimento do restaurante, o comportamento dos fornecedores, os números das finanças. Se Mauro estava armando algo, eles precisavam descobrir, antes que fosse tarde. Certa manhã, Priscila recebeu uma ligação inesperada de seu gerente financeiro, Marcos. Priscila, temos um problema. Ela franziu a testa, ajeitando o telefone no ouvido. O que houve? Nossa conta sofreu um bloqueio temporário. O banco detectou movimentações incomuns e entrou em contato pedindo esclarecimentos. Priscila sentiu um frio na espinha. Movimentações incomuns. Sim, foram feitas transações de grandes quantias para contas que não reconhecemos. Eu conferi os registros e parece que os acessos partiram do nosso próprio sistema. Ela sentiu a garganta secar. Isso é impossível. Eu também achei. Mas os registros mostram que alguém de dentro autorizou as transferências. Priscila se levantou da cadeira num pulo. Quem? Houve um silêncio do outro lado da linha. Priscila. Foi o Renato. Os olhos dela se arregalaram. Renato era seu contador de confiança. Trabalhava no restaurante desde o início. Asuna cuidava das finanças com responsabilidade. Ela nunca desconfiou dele. Mas ali estava a prova. Ele desviou. Perguntou, tentando manter a calma. Até agora, descobrimos cerca de 250 mil. Mas ainda estamos analisando. O sangue de Priscila ferveu. Onde ele está agora? Desapareceu desde ontem à noite, não atende o telefone. E ninguém sabe dele. Priscila apertou o celular com força. Isso não foi coincidência. E ela sabia exatamente quem estava por trás disso, Mauro. Minutos depois, João Pedro entrou no escritório e encontrou Priscila de pé, com os braços cruzados, o olhar fixo na tela do computador. O que aconteceu? Ela olhou para ele, o rosto tenso. Fomos roubados. João Pedro se aproximou. Como assim? Priscila explicou rapidamente o que Marcos havia lhe contado. João Pedro escutou tudo com atenção. E quando ela terminou, não precisou pensar muito para conectar os pontos. E isso foi Mauro. Eu sei. Priscila esfregou as têmporas, respirando fundo. Ele queria que eu soubesse que estava me atacando. Ele veio até aqui naquela noite para me avisar, para me mostrar que podia me derrubar quando quisesse. João Pedro cerrou os punhos. Mas não vai. Ela o encarou. Ele já conseguiu nos prejudicar. Se o dinheiro não for recuperado logo, teremos problemas para pagar fornecedores e funcionários. A gente pode conseguir esse dinheiro de volta. Priscila riu sem humor. E como, João Pedro? Renato fugiu? Ele ficou em silêncio por um momento. Então, uma ideia começou a tomar forma em sua mente. Se Mauro está por trás disso, então Renato não agiu sozinho. Priscila franziu a testa. O que você quer dizer? Mauro tem aliados. E se Renato roubou esse dinheiro, é provável que tenha recebido ordens de alguém. Se acharmos esse alguém, achamos Renato. Ela cruzou os braços, pensativa. Você acha que pode descobrir? Ele assentiu. Se me deixar tentar. Priscila segurou o olhar dele por um instante. Então, respirou fundo. Faça o que for preciso. João Pedro sabia exatamente por onde começar. Ele já foi um homem poderoso. Já conheceu pessoas do submundo dos negócios
Já negociou com gente perigosa. E ainda tinha contatos. Ele ligou para um velho conhecido, Guilherme Rios, um ex-investidor que foi expulso do mercado por fraude, mas que ainda sabia tudo o que acontecia nos bastidores da cidade. O encontro foi marcado em um bar discreto no centro. Quando João Pedro chegou, Guilherme já o esperava em um canto pouco iluminado. João Pedro Martins, vivo e servindo mesas. O mundo realmente dá voltas, hein? João Pedro se sentou, sem paciência para provocações. Preciso de informações. Guilherme ergueu uma sobrancelha. E o que eu ganho com isso? João Pedro jogou um envelope sobre a mesa. Dinheiro. Guilherme pegou o envelope e contou as notas rapidamente. Razoável. O que você quer saber? Renato, o contador do Casa Priscila. Ele roubou dinheiro e desapareceu. Eu preciso encontrá-lo. Guilherme sorriu. Ah, então você já sabe que ele trabalhou para Mauro. João Pedro não se surpreendeu. Quero saber onde ele está. O homem mexeu nos bolsos do paletó, tirou um cigarro e o acendeu. Ele está no Hotel Granville, quarto 507. Chegou ontem à noite, acompanhado de 2 homens. João Pedro se inclinou para a frente. Ele ainda está lá. Ainda, mas não por muito tempo. Mauro gosta de descartar seus peões quando não precisa mais deles. João Pedro sentiu um arrepio. Se não pegassem Renato logo, ele desapareceria para sempre. Ele se levantou, pegou o celular e mandou uma mensagem para Priscila. Encontrei Renato. Te pego em 10 minutos. Guilherme observou enquanto ele saía do bar. E antes de João Pedro cruzar a porta, ouviu um último aviso. Cuidado, João. Mauro não joga limpo, mas João Pedro já sabia disso. E não cometeria os mesmos erros do passado. Agora, ele estava pronto para a guerra. O carro de João Pedro cortava as ruas da cidade em alta velocidade. O motor roncava enquanto ele segurava o volante com força. Ao seu lado, Priscila permanecia em silêncio, o olhar fixo na estrada, a mente trabalhando rápido. Se Guilherme estiver certo, Renato ainda está no hotel. João Pedro quebrou o silêncio. Ele tem que estar. Priscila apertou o celular na mão. Eu não vou deixar esse desgraçado fugir depois de tudo que fez. A tensão no ar era palpável. O Casa Priscila havia sido traído por alguém de dentro. E isso era inaceitável. A confiança de Priscila estava ferida, e a revolta queimava em seu peito. Mas agora, eles tinham uma chance de reverter a situação. João Pedro estacionou a algumas quadras do Hotel Granville, um prédio de luxo no centro da cidade. O lugar não era um esconderijo discreto, o que significava que Renato se sentia protegido. Eles desceram do carro e caminharam até a entrada do hotel. João Pedro analisou o saguão, iluminação sofisticada, recepcionistas bem treinadas, segurança discreta, mas eficiente. Precisamos ser rápidos, murmurou. Priscila assentiu. E discretos. Eles se aproximaram do balcão da recepção. João Pedro assumiu a liderança. Boa noite. Estamos aqui para uma reunião com o Sr. Renato Costa, do quarto 507. A recepcionista, uma mulher elegante de uniforme impecável, sorriu educadamente. Só um instante. Vou verificar. Ela digitou algumas informações no computador e depois de um momento franziu a testa. O Sr. Renato Costa saiu há pouco. Priscila congelou. O quê? João Pedro manteve a compostura. Tem certeza? A mulher assentiu. Sim, senhor. Saiu com 2 homens há cerca de 10 minutos. Priscila fechou as mãos em punhos. Droga! Ele sabia que estávamos vindo. João Pedro respirou fundo. Isso significa que ele ainda está por perto. Ele olhou ao redor, tentando encontrar alguma pista. Renato era um contador, não um criminoso profissional. Se estivesse fugindo, provavelmente iria para um local seguro antes de deixar a cidade. Foi então que seus olhos pousaram sobre um táxi parado do outro lado da rua, o motorista mexendo no celular. Ele se aproximou rápido. Ei, amigo, você acabou de pegar um passageiro daqui. O taxista ergueu os olhos. Sim, um cara nervoso. Parecia assustado. Saiu com outros 2 sujeitos. Priscila se adiantou. Para onde eles foram? O taxista coçou a cabeça. O cara disse algo sobre a rodoviária, mas não sei se era verdade. João Pedro e Priscila se entreolharam. Ele está fugindo da cidade, murmurou João Pedro. Então temos que pegá-lo antes que consiga. Priscila puxou João Pedro pelo braço.
Vamos. Eles correram de volta para o carro. O tempo estava contra eles. Se Renato conseguisse embarcar em um ônibus ou desaparecer entre a multidão, as chances de recuperarem o dinheiro seriam mínimas. A rodoviária estava movimentada quando chegaram. Luzes fluorescentes iluminavam o espaço amplo, lotado de passageiros carregando malas e sacolas. Priscila e João Pedro entraram apressados, os olhos varrendo o local. Renato podia estar em qualquer lugar. Dividimos, sugeriu João Pedro. Priscila assentiu. Eu vou verificar a área dos guichês. Você olha a plataforma. Se encontrar ele, não o deixe fugir. Eles se separaram. João Pedro caminhou rápido entre os bancos e as plataformas de embarque. Ele sabia que Renato estaria tentando ser discreto. Evitando chamar atenção, foi então que ele o viu. Renato estava no canto, de boné e óculos escuros, tentando se misturar entre os passageiros, mas estava inquieto. Olhava para os lados constantemente. Ao seu lado, 2 homens altos e de expressão dura o escoltavam. Seguranças de Mauro. O coração de João Pedro disparou. Eles estavam ajudando Renato a fugir. Sem pensar 2 vezes, ele se aproximou. Renato! O homem congelou. Seu rosto empalideceu quando viu João Pedro vindo em sua direção. Os 2 capangas perceberam e reagiram imediatamente. Corre! Um deles gritou. Renato virou-se e começou a correr pela plataforma. O instinto de sobrevivência tomou conta de João Pedro. Ele partiu atrás dele. O som dos passos ecoava no chão de cimento. Renato desviava de malas, pulava entre passageiros, tentando escapar a qualquer custo. Mas João Pedro estava mais rápido. Ele o alcançou no momento em que Renato tentou entrar em um táxi. Aqui não, desgraçado! João Pedro agarrou o braço de Renato e o puxou para trás. Renato tropeçou, perdeu o equilíbrio e caiu no chão. Me solta, João Pedro. Você não sabe com quem está mexendo. João Pedro o segurou pela gola da camisa, a raiva fervendo dentro dele. Sei exatamente com quem estou mexendo. Você roubou o dinheiro de Priscila e tentou fugir como um rato. Renato tremia. Mauro vai acabar com você. João Pedro riu, sem humor. Então ele pode vir tentar, mas antes, você vai devolver cada centavo. Os 2 capangas de Mauro se aproximavam rápido, mas antes que pudessem fazer algo, Priscila apareceu com 2 policiais. Aqui está ele, ela apontou. Os policiais avançaram e imobilizaram os seguranças. E Renato se debateu. Vocês não entendem. Mauro não vai permitir que isso fique assim. Priscila se ajoelhou ao lado dele, encarando-o nos olhos. E você acha que eu tenho medo? Renato engoliu em seco, pela primeira vez. Percebeu que tinha perdido. Os policiais começaram a levá-lo, antes de ser empurrado para dentro do carro da polícia. Renato lançou um último olhar para Priscila e João Pedro. Isso ainda não acabou. Priscila cruzou os braços e sorriu. Não, Renato. Para você, acabou sim, enquanto o carro da polícia partia. João Pedro sentiu algo diferente dentro de si. Ele não era mais o homem que fugia dos problemas. Ele era alguém que lutava. E agora, estava pronto para enfrentar Mauro, porque essa guerra estava longe de terminar. A notícia da prisão de Renato correu rápido. Muito mais rápido do que Priscila e João Pedro esperavam. Na manhã seguinte, enquanto organizavam as finanças do restaurante para reparar o rombo deixado pelo desvio, Priscila recebeu um telefonema. O número era desconhecido, mas ela sabia exatamente quem estava do outro lado. Ela atendeu sem hesitar. Você foi longe demais. A voz de Mauro Vasconcelos soou fria e calculista do outro lado da linha. Priscila se encostou na mesa e cruzou os braços. Se você acha que isso foi longe demais, Mauro, então não imagina o que vem por aí. Ouviu um riso baixo e sarcástico. Você me subestima, Priscila. Eu avisei que um restaurante pode crescer rápido, mas pode cair ainda mais rápido. Ela estreitou os olhos. Isso foi uma ameaça. Foi um aviso. Antes que ela pudesse responder, Mauro desligou. Priscila olhou para o telefone por um instante, o sangue fervendo. Ela não tinha medo de Mauro, mas sabia que ele não jogava limpo. Ao olhar para João Pedro, que a observava atentamente, soube que ele também escutou tudo. O que ele disse? Perguntou ele, com o maxilar travado. Que nós fomos longe demais. João Pedro deu um riso seco. Que ironia.
Ele destruiu a minha vida, tentou acabar com a sua empresa, roubou de você. E nós que fomos longe demais. Priscila olhou para ele e pela primeira vez viu algo nos olhos de João Pedro que não era só revolta. Era determinação. Ele vai atacar de novo, ela murmurou. João Pedro assentiu. Então temos que estar preparados. O primeiro golpe de Mauro veio naquela mesma tarde. Tudo começou com um telefonema de um dos fornecedores principais do restaurante. Dona Priscila, sinto muito, mas não poderemos mais fornecer os ingredientes para vocês. Priscila franziu a testa. O que? Mas acabamos de fechar contrato. O homem do outro lado da linha suspirou. Desconfortável. Recebemos uma oferta muito maior. Pagaram adiantado para que deixássemos de fornecer para vocês e fechássemos contrato exclusivo com outra rede. O coração de Priscila disparou. Era Mauro. Ele estava fechando todas as portas. Quanto ele pagou? A voz dela saiu firme. Não é apenas o dinheiro, senhora, foi um aviso. Disseram que, se não aceitássemos, sofreríamos retaliações. A raiva cresceu dentro de Priscila como fogo. Ela desligou o telefone e olhou para João Pedro, que já entendia o que estava acontecendo. Ele está nos isolando, disse João Pedro. Vai tentar quebrar o restaurante financeiramente. Priscila respirou fundo. Então vamos achar novos fornecedores. Mas não foi tão fácil ao longo do dia. Outros 3 fornecedores cancelaram o contrato. Mauro estava movendo suas peças rápido. À noite, quando o restaurante já havia fechado, Priscila e João Pedro estavam sentados no escritório, cercados por pilhas de documentos, listas de fornecedores e números preocupantes. Se isso continuar, não conseguiremos manter a qualidade do restaurante por muito tempo, murmurou Priscila. Esfregando os olhos cansados, João Pedro pensou por um momento. E se procurarmos produtores menores? Priscila franziu a testa. Como assim? Se Mauro está fechando acordo com os grandes fornecedores, vamos atrás dos pequenos, fazendas locais, produtores independentes. Talvez consigamos ingredientes de qualidade sem depender do esquema dele. Ela analisou a ideia. Isso pode funcionar. Ele sorriu de canto. Então vamos fazer funcionar. Nos dias seguintes, Priscila e João Pedro arregaçaram as mangas. Foram até pequenas fazendas nos arredores da cidade, conversaram diretamente com os produtores, negociaram preços e garantiram novos contratos. Foi um trabalho exaustivo, mas valeu a pena. Aos poucos, eles conseguiram substituir quase todos os fornecedores que haviam sido comprados por Mauro. E Casa Priscila continuava funcionando, mas Mauro não desistiu. E seu próximo golpe foi ainda pior. Uma noite, quando o restaurante estava cheio, um cliente reclamou que a comida estava estranha. Meu prato está com gosto ruim, disse um homem de terno caro, segurando um pedaço de carne com desconfiança. Priscila franziu a testa. Isso nunca aconteceu antes. Ela foi até a cozinha, pegou uma amostra do mesmo prato e experimentou. O sabor estava errado. O mesmo aconteceu em outras mesas. Era como se os ingredientes tivessem sido adulterados. Priscila foi até o estoque e seu coração quase parou. Os mantimentos estavam estragados. Alguém havia contaminado os ingredientes, e ela sabia exatamente quem estava por trás disso. Mauro, no dia seguinte, a notícia espalhou-se rápido. Casa Priscila enfrenta suspeita de intoxicação alimentar. Os jornais locais estamparam manchetes negativas. Os clientes começaram a cancelar reservas. E o restaurante, que lutou tanto para chegar ao topo, agora via sua reputação em risco. João Pedro observava tudo, o peito apertado. Isso foi um golpe sujo. Priscila estava pálida, segurando um jornal. Ele está tentando me destruir. João Pedro olhou nos olhos dela. Ele está tentando nos destruir. Ela respirou fundo, tentando manter a calma. Então o que fazemos agora? João Pedro se inclinou sobre a mesa. Vamos revidar. Priscila estreitou os olhos. Como? Ele sorriu. Vamos entrar no jogo dele. Mas do nosso jeito, o olhar de Priscila se iluminou. Você tem um plano? João Pedro assentiu. Tenho. E vai ser o golpe que vai acabar com Mauro de uma vez por todas. Priscila ficou em silêncio por um momento. Então, pela primeira vez, sorriu. Porque agora, eles estavam prontos para virar o jogo. O relógio marcava 2 da manhã. Mas Priscila e João Pedro ainda estavam no escritório do Casa Priscila. O restaurante, que deveria estar silencioso naquela hora, estava tomado por um clima de urgência.
Os jornais já haviam publicado a notícia sobre a suposta intoxicação alimentar, e o impacto na reputação do estabelecimento era iminente. Mas Priscila não estava disposta a assistir anos de trabalho duro serem destruídos por Mauro. Ela se levantou da cadeira, os olhos fixos no quadro branco onde anotava estratégias. Não podemos apenas consertar isso. Temos que revidar. João Pedro concordou, cruzando os braços. Se tentarmos nos defender, vamos parecer culpados. Precisamos expor o que Mauro fez. E para isso precisamos de provas. Ele respirou fundo. Exato. Priscila estreitou os olhos, já pensando nos próximos passos. Temos que descobrir como Mauro contaminou nossa comida. João Pedro pegou o celular e começou a rolar a agenda. Acha que o pessoal da cozinha viu algo estranho nos ingredientes antes de prepará-los. É um bom ponto para começar. Na manhã seguinte, Priscila reuniu os funcionários da cozinha. O clima estava pesado. Alguém percebeu algo estranho nos ingredientes antes de servirmos os pratos na noite passada? Perguntou ela, tentando manter a calma. Os cozinheiros se entreolharam, hesitantes, até que um deles, Carlos, o chefe da despensa, ergueu a mão. Eu notei que algumas embalagens estavam levemente abertas. Achei que fosse um erro de armazenamento, então descartei as mais suspeitas, mas... Priscila sentiu um arrepio. Isso já aconteceu antes. Carlos balançou a cabeça. Nunca. João Pedro fechou as mãos em punhos. Alguém sabotou o nosso estoque? Priscila respirou fundo. Precisamos de imagens das câmeras de segurança. Carlos assentiu. O segurança do turno da noite tem acesso a elas. Podemos verificar. Meia hora depois, Priscila e João Pedro estavam assistindo às imagens das câmeras de segurança do restaurante, o segurança do turno da noite. Davi, um homem robusto e sério, passou os arquivos no computador. Aqui estão os registros da madrugada anterior. Os dois observaram atentamente. A princípio, tudo parecia normal, até que, por volta das 3 da manhã, uma figura encapuzada entrou pela porta dos fundos. João Pedro apertou os olhos. Dá para dar um zoom? Davi fez alguns ajustes e a imagem se aproximou. Foi então que o coração de Priscila acelerou. Mesmo com o capuz cobrindo parte do rosto, ela reconheceu aquele homem. É o Cláudio. João Pedro se virou para ela, confuso. Quem? O ex-gerente do Recanto do Lago, o mesmo que me demitiu anos atrás. Ele era um dos homens de confiança de Mauro. João Pedro apertou os punhos. Então não há dúvidas. Mauro pagou para ele sabotar o nosso estoque. Davi pausou a gravação. Podemos levar isso para a polícia? É uma invasão criminosa. Priscila pensou por um momento. Sim, mas antes, temos que transformar isso numa arma contra Mauro. João Pedro sorriu. Eu já sei exatamente como. Naquela mesma tarde, Priscila convocou uma coletiva de imprensa. O salão principal do restaurante foi transformado num espaço para jornalistas e câmeras de TV. Era arriscado, mas era necessário. O objetivo era tomar controle da narrativa antes que Mauro pudesse sabotá-los ainda mais. Às 16 horas em ponto, Priscila subiu ao pequeno palco improvisado. Ela respirou fundo e olhou para os jornalistas à sua frente. Ela não sentia medo. Não mais. Boa tarde a todos. Obrigada por virem. As câmeras focaram nela. Os microfones foram ajustados. Nos últimos dias, informações falsas sobre o caso Priscila circularam na imprensa, acusando nosso restaurante de negligência alimentar. Mas hoje, trouxemos provas de que fomos vítimas de sabotagem criminosa. Houve um burburinho entre os repórteres. Priscila fez um sinal para João Pedro, que abriu o laptop conectado ao telão. As imagens das câmeras de segurança foram reproduzidas para todos verem. Os jornalistas ficaram em choque ao ver a figura encapuzada invadindo o restaurante. Priscila manteve a postura firme. Este homem, Cláudio, é um ex-funcionário de Mauro Vasconcelos, conhecido por seus negócios duvidosos e seu histórico de manipulação no mercado. Mais murmúrios tomaram conta da sala. Os repórteres começaram a anotar freneticamente. Ela continuou. Esse ataque foi uma tentativa direta de destruir não apenas meu restaurante, mas toda a equipe que trabalhou duro para chegar até aqui. João Pedro completou. Mas nós não vamos cair. Os jornalistas começaram a disparar perguntas. Vocês vão processar Mauro Vasconcelos? Priscila sorriu de canto. Já estamos tomando as medidas legais. A coletiva durou cerca de meia hora. No final,
A imagem do Casa Priscila não só foi restaurada, como se fortaleceu. Naquela noite, Mauro Vasconcelos sentou-se em seu escritório, furioso. Ele assistiu à coletiva pela TV, um copo de uísque apertado na mão. Malditos! Ele sabia que Priscila e João Pedro tinham vencido essa rodada, mas ele não ia aceitar essa derrota facilmente. Pegou o telefone e ligou para alguém. Está na hora de encerrarmos esse joguinho. Do outro lado da linha. Uma voz respondeu. O que quer que eu faça? Mauro apertou o copo. O olhar sombrio. Faça com que eles paguem. A coletiva de imprensa foi um sucesso. Em poucas horas, os portais de notícias estavam publicando manchetes que desmentiam a sabotagem contra o Casa Priscila. Restaurante Casa Priscila prova que foi alvo de conspiração. Dona de restaurante expõe sabotagem arquitetada por ex-sócio de João Pedro Martins. Casa Priscila renasce mais forte após tentativa de destruição. Priscila e João Pedro acompanharam tudo de perto. A vitória parecia estar ao alcance das mãos, mas eles subestimaram até onde Mauro iria para destruir aqueles que ousaram desafiá-lo. Na manhã seguinte, Priscila chegou ao restaurante e encontrou 2 oficiais de justiça na porta. Um deles segurava um envelope. Senhora Priscila Vasconcelos. Ela franziu a testa. É Fabre? Você foi oficialmente notificada. Ele estendeu os documentos para ela, e Priscila os pegou, sentindo um arrepio subir pela espinha. Ao abrir, o sangue gelou em suas veias. Mauro estava processando o Casa Priscila por difamação. Isso é uma piada. A voz dela soou incrédula. O oficial manteve a postura profissional. Não, senhora. A acusação é séria, e o processo já foi aberto. Priscila olhou para João Pedro, que agora estava ao seu lado, lendo o documento. Ele também estava lívido de raiva. Ele nos acusa de calúnia e danos morais, murmurou João Pedro. E está pedindo uma indenização de 3 milhões de reais. Priscila apertou o papel com força. Esse desgraçado quer me falir na justiça, no escritório do restaurante. Os 2 sentaram-se de frente um para o outro. O silêncio era carregado. Ele não vai parar até nos destruir, murmurou João Pedro. Priscila inspirou fundo. Nós temos provas, mas isso não significa que ele não pode manipular a situação. Ele tem contatos, influência e dinheiro para arrastar esse processo por anos. E o nosso restaurante não pode se dar ao luxo de entrar numa batalha jurídica tão longa. Ela sabia que ele estava certo. Mesmo com todas as provas, um processo desses poderia abalar os negócios e afastar clientes. Mauro sabia exatamente o que estava fazendo. Mas o que ele não sabia era que Priscila e João Pedro não iam desistir sem lutar. Horas depois, Priscila caminhava pela calçada apressada, sentindo o vento frio no rosto. Ela segurava um endereço anotado num papel. O nome que estava ali escrito era a única chance de colocar Mauro contra a parede. Ela finalmente parou diante de um prédio discreto, tocou a campainha e esperou. A porta se abriu, e um homem alto, de cabelos grisalhos e olhos cansados, a encarou. Posso ajudar, Cláudio? A voz de Priscila saiu firme. Precisamos conversar. O homem hesitou por um instante, mas então, com um suspiro, abriu mais a porta. Entre. Priscila olhou ao redor do pequeno apartamento. Era modesto, bem diferente do estilo de vida que Cláudio costumava levar quando trabalhava para Mauro. O que você quer, Priscila? Ele foi direto ao ponto. Ela o encarou. Mauro te abandonou, não foi? Cláudio riu sem humor. O que você esperava? Assim que eu virei um risco para ele, me descartou. Priscila cruzou os braços. Então por que você não se vinga? O homem ergueu uma sobrancelha. O que você quer dizer? Ela se inclinou para a frente. Me dê algo para destruir Mauro. Cláudio soltou um riso incrédulo. Você não tem noção do que está pedindo? Tenho sim. Você acha que Mauro vai parar? Ele está nos processando para tentar nos destruir. E não vai parar por aí. Cláudio ficou em silêncio por um momento. Então, se levantou e foi até um armário. Há algo que pode interessar a você. Ele voltou com um pendrive. Priscila franziu a testa. O que tem aí? Cláudio sorriu de canto. Todos os esquemas financeiros de Mauro dos últimos 5 anos, subornos, lavagem de dinheiro, fraudes fiscais e provas de que ele já manipulou a justiça antes. O coração de Priscila acelerou. Isso é suficiente para acabar com ele. Sim, mas eu preciso de algo em troca. Ela o encarou com firmeza. O que você quer?
Proteção. Priscila pensou por um instante. Eu posso conseguir isso. Mas você precisa estar disposto a testemunhar. Cláudio hesitou. Mas então, pela primeira vez, ele parecia mais cansado do que temeroso. Eu topo. Priscila pegou o pendrive e saiu do apartamento com uma certeza no coração. Mauro Vasconcelos finalmente tinha assinado sua sentença. Na manhã seguinte, a notícia estourou como uma bomba. Empresário Mauro Vasconcelos envolvido em escândalo de fraude e corrupção. Antigo funcionário denuncia esquemas ilegais do milionário. Documentos revelam crimes financeiros ocultos há anos. A queda de Mauro foi rápida e brutal. A polícia invadiu seu escritório no final da tarde. Ele tentou resistir, tentou usar sua influência para impedir a prisão, mas as provas eram esmagadoras. E pela primeira vez, ele estava impotente. Quando foi colocado dentro da viatura da polícia, ele não olhava para as câmeras. Ele olhava para Priscila e João Pedro, que estavam a poucos metros de distância, observando sua derrota. Antes de a porta se fechar, ele sussurrou: "Isso ainda não acabou." Priscila sorriu. "Para você, acabou sim." E então, Mauro foi levado. Mais tarde naquela noite, João Pedro e Priscila estavam sentados no escritório, exaustos, mas aliviados. "Acabou", murmurou João Pedro. Priscila sorriu. "Acabou." Ele a olhou nos olhos e sorriu de volta. "E agora?" Ela respirou fundo. "Agora, nós seguimos em frente." João Pedro pegou um papel sobre a mesa e o levantou. Era um rascunho de um novo projeto. A expansão do Casa Priscila, juntos. Priscila o encarou por um longo momento. E então, sorriu. Juntos. E pela primeira vez, eles sentiram que o futuro estava exatamente onde deveria estar. Em suas próprias mãos, o sol dourado da manhã invadia as amplas janelas do Casa Priscila, iluminando cada canto do restaurante. O ambiente estava leve, como se um peso tivesse finalmente sido retirado dos ombros de todos. Depois de semanas de batalhas contra Mauro, eles venceram. Mauro estava preso, seu império desmoronando como um castelo de cartas. Os processos judiciais contra o Casa Priscila foram arquivados, e a reputação do restaurante, longe de ser manchada, saiu ainda mais forte. Agora era hora de recomeçar. Priscila estava na cozinha, observando os funcionários enquanto organizavam os ingredientes para o dia. Carlos, o chefe da despensa, se aproximou sorrindo. "Bom dia, chefe. Hoje os pedidos estão todos dentro do padrão. Nada de ingredientes adulterados. Nada de ameaças. Parece que a paz voltou." Ela sorriu, sentindo o coração se aquecer. "É, Carlos. Acho que voltamos ao normal." Mas ela sabia que nada mais seria como antes. Tudo o que aconteceu a transformou. A menina que, anos atrás, chorou ao ser humilhada no recanto do lago, não existia mais. Agora, ela era uma mulher forte, resiliente e dona do próprio destino. E pela primeira vez, não sentia medo do futuro. Naquela tarde, João Pedro a chamou para uma reunião no escritório. Ela entrou na sala e o encontrou de pé, analisando alguns documentos. Ele sorriu ao vê-la. "Sente-se." Ela se acomodou na cadeira. "O que é tão importante?" João Pedro empurrou um envelope para a frente dela. "O nosso próximo passo." Priscila franziu a testa e pegou o envelope. Ao abrir, seu coração acelerou. Eram documentos sobre a expansão do Casa Priscila. "Isso é", murmurou, surpresa. João Pedro se sentou na cadeira à sua frente e cruzou os dedos. "Casa Priscila foi um sucesso absoluto. Nós provamos que resistimos a qualquer tempestade. Agora é a hora de crescer." Priscila folheou os papéis, analisando os projetos de um segundo restaurante. Dessa vez em outra cidade. "Você quer abrir uma filial?" "Não apenas uma. Quero transformar o Casa Priscila em uma rede. Quero que todo mundo conheça a história desse lugar. Quero que mais pessoas sintam o que sentimos aqui." Ela o encarou, surpresa. "Isso é um grande passo." João Pedro assentiu. "E eu quero que você esteja comigo nessa." Priscila ficou em silêncio por um momento. "Você tem certeza de que é isso que quer?" Ele sorriu. "Eu nunca tive tanta certeza de algo na minha vida." Priscila respirou fundo. Os últimos meses foram uma montanha-russa. Ela perdeu, sofreu, lutou e venceu. Agora, tinha a chance de começar algo novo. E pela primeira vez, ela não estava sozinha.
Ela estendeu a mão para João Pedro. Então vamos fazer isso. Ele segurou a mão dela com firmeza. Juntos, o tempo passou. 2 anos depois, Casa Priscila se tornou uma rede com 3 unidades em cidades diferentes. O nome era sinônimo de qualidade, resiliência e uma história inspiradora. Priscila se tornou uma empresária respeitada, convidada para palestras sobre empreendedorismo e superação. E João Pedro, ele finalmente entendeu que a verdadeira riqueza não estava no dinheiro, mas no que ele fazia com seu conhecimento. E, acima de tudo, entendeu que um homem só pode crescer quando aprende a humildade. O homem que um dia humilhou uma jovem garçonete em um restaurante, agora caminhava ao lado dela. Construindo um império juntos, em uma noite especial, no aniversário de 9 anos do Casa Priscila, um evento foi organizado na unidade principal. Clientes fiéis, amigos e funcionários estavam ali para comemorar. Priscila e João Pedro estavam no centro do salão, observando tudo. Ele olhou para ela e sorriu. Você já percebeu o quão longe chegamos? Ela riu, cruzando os braços. Se alguém me dissesse há 9 anos que eu estaria aqui hoje, eu teria achado loucura. Ele assentiu. Eu também. Priscila respirou fundo. Mas sabe de uma coisa? Eu não mudaria nada. João Pedro sorriu. E antes que ele pudesse responder, o mestre de cerimônias anunciou algo especial. Senhoras e senhores, por favor, uma salva de palmas para a mulher que tornou tudo isso possível, Priscila Fabre. O salão explodiu em aplausos. Ela sentiu os olhos marejarem. Por anos, foi humilhada, desacreditada, subestimada, mas agora ela estava no topo. E nada nem ninguém poderia derrubá-la novamente. Ela subiu ao pequeno palco e pegou o microfone. Boa noite a todos. Sua voz estava firme. Há anos, eu fui humilhada em um restaurante. Me disseram que eu fedia a pobreza. Me fizeram acreditar que eu nunca chegaria a lugar nenhum. Ela respirou fundo. Mas hoje, eu estou aqui. O público ficou em silêncio, atento a cada palavra. E eu não estou aqui porque alguém me deu algo de graça. Eu estou aqui porque lutei, caí, levantei e não deixei que ninguém definisse meu valor. Ela olhou para João Pedro, que sorriu e assentiu para ela. Se tem algo que essa jornada me ensinou, é que ninguém pode definir quem você é, apenas você. Mais aplausos encheram o salão, e naquele momento ela soube, sua história não era apenas sobre vingança, era sobre superação. E acima de tudo, era sobre renascimento.